Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Sidney, amém? Do canal Sustentáculo da Verdadeira Fé. E nesta semana eu tive algumas revelações da parte do Senhor, irmãos. E o Senhor estava me cobrando para me fazer algumas lives, amém? No tocante ao período que nós estamos vivendo. Por quê? Nós sabemos, irmãos, que não está fácil. As pessoas, elas estão, na verdade, preocupadas somente com os afazeres desta vida. As pessoas, elas estão buscando só o materialismo. Amém? E Deus, Ele não tem se agradado disso. O Senhor, Ele está preocupado. O Senhor, Ele está chorando. Foi isso que eu entendi na visão. Amém? Eu não estou aqui, irmãos, para querer me aparecer, em hipótese alguma. Amém? Eu estou aqui lúcido, sóbrio, e eu fiz uma oração profunda, muito profunda, antes de eu me pôr diante dessas câmeras aqui agora. Amém? Porque o que eu quero passar para os irmãos é muito sério. É muito sério. Porque a igreja, ela pensa que está servindo ao Senhor. Mas, na verdade, não está. Na verdade, não está. Infelizmente, nós podemos contemplar, pelo menos aqui onde eu moro, né? Para quem não sabe, eu moro aqui na Baixada Santista, né? Sou aqui do litoral sul de São Paulo. E aqui nós podemos ver já a mornidão nas igrejas. A gente passa pelas igrejas, a gente vê as igrejas todas vazias. Você conta no dedo. Você conta no dedo. As igrejas que estão cheias e que você vê glorificando a Deus realmente no Espírito, você conta nos dedos. Mas na maioria delas, porque isso é a minoria, na maioria, as que estão cheias, é porque lá o propósito é outro, os irmãos estão me entendendo? O propósito nessas igrejas é o quê? Não que isso seja errado. Amém, irmãos? Não que isso seja errado. Tá? Porque se nós vamos para a igreja, é lógico que eu tenho uma enfermidade, eu vou pedir para Jesus me curar. Amém? Eu quero ser curado de uma enfermidade. A irmã, o irmão, quer receber uma libertação, quer receber uma porta aberta. Amém? O irmão quer receber uma bênção material. Então é isso. Não é errado isso. Porém, a visão ministerial desses pastores é, na verdade, adquirir cada vez mais, fazer o culto baseado em ofertas, baseado em dízimos, baseado em prosperidade. Amém? E, na verdade, o verdadeiro evangelho, aquele que é a cruz de Cristo, aquele que liberta do pecado, que transforma, aquele evangelho que traz a graça de Deus para a sua vida,
para que você venha vencer os problemas aqui fora no mundão, certo? Que na verdade você vai para a igreja, é para você receber a graça de Deus, amém, irmãos? Para você vencer o mundo aqui fora. Mas acontece que eles estão pregando o evangelho que atrai as ovelhas, atrai as pessoas, atrai o povo de Deus, amém? Para que o povo de Deus venha se fundamentar nas palavras do Senhor Jesus somente no tocante à cura, à prosperidade, amém? Mas no tocante a você receber a graça de Deus, por exemplo, para você fazer a obra aqui fora, e para você sofrer a perseguição aqui fora, sofrer as tentações aqui fora, esse evangelho está esquecido. Amém? Então, essa semana que passou, o Senhor me deu essa visão da igreja em sonho. Amém? E o Senhor me incomodou, meu servo. Você precisa pregar sobre isso. E você precisa alertar a minha família, né? O meu povo, a minha igreja. Você precisa alertar. Amém? Por meio aí das redes sociais também. Porque, para quem não sabe, eu prego em praça. Amém? Eu prego aonde ninguém prega, irmãos. É lá que eu prego. Amém? Aonde ninguém prega, é lá que eu prego. Certo? Quando eu falo que eu sou pregador de praça, não é que eu vou para as praças para chamar a atenção dos irmãos, para os irmãos ouvir a minha pregação. Não. A minha mensagem, irmão, principal é para os pecadores. Eu prego para os pecadores. Amém? Então é isso. Mas agora, aqui, o Senhor está me usando para pregar mais para os crentes. Amém? É os crentes. O foco de Deus aqui é os crentes. Por quê? Porque Deus, Ele não está contente com a maioria das igrejas. Amém? Eu não sei, irmão. Eu não sei qual a igreja que você congrega. Amém? Eu não sei de qual ministério você é. Não sei de qual unção de pastor que você está debaixo. Eu não sei. Amém? Eu não sei. Mas pode ser que você esteja numa igreja que está enquadrado nisso que eu estou falando aqui. Nisto que Deus me alertou em sonho a semana passada. Amém? Porque o evangelho verdadeiro, ele está ficando de lado. E cada vez mais a heresia está sendo implantada e através do evangelho da prosperidade. Amém? Já disse aqui, não que seja errado. Amém? Não que seja errado, mas você tem que dizer assim, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas eis-me aqui, eu estou aqui para receber a tua graça. Porque se eu receber a tua graça somente para viver bem neste mundo, então isso não é graça. Isso não é graça. Porque verdadeiramente a graça de Deus, que significa favor imerecido, é uma graça que nós recebemos para adorar o Senhor, para ir para a casa do Senhor, tá certo? E para suportar as perseguições por causa também da palavra do Senhor. Amém? A graça de Deus significa isso. E não você receber graça, amém? Para ficar buscando somente coisas materiais, coisas desse mundo, coisas que vão perecer. Amém? Nós estamos às vésperas da grande tribulação. Se os irmãos não ouviram falar nisso ainda, se os irmãos ainda não estão inteirados nisso, amém? Nós estamos nas vésperas da grande tribulação. O profeta Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 4, o profeta Daniel, ele diz lá, né? Ou seja, o mensageiro Gabriel, o anjo Gabriel, ele diz lá para o profeta Daniel que sela essas palavras e guarde-as, porque tudo isso é para o tempo do fim. Mas isso será revelado quando? Quando a ciência e o saber se multiplicar. Amém? Se não me falha a memória, é Daniel, capítulo 12, versículo 4. É isso mesmo. Daniel 12, 4. Os irmãos podem conferir aí em suas Bíblias. Amém?
E nós estamos vendo aí, amém, irmão? Com os nossos próprios olhos, o saber se multiplicando, certo? O pecado se multiplicando. A tecnologia, irmãos, ela está avançadíssima. Tem computador, tem certas invenções que o homem guarda 7 chaves que nós nem fazemos ideia que existe. E os donos do mundo já têm essa tecnologia lá escondida. Amém? Você pode ver que hoje eles têm maquinários tecnológicos capazes de provocar terremoto no fundo do oceano para devastar cidades inteiras através de tsunami. Se os irmãos não sabem disso, eles já têm essa tecnologia. Os senhores do mundo, né? O que se chamam por aí de Illuminatis. Eles têm essa tecnologia. Está no poder deles, certo? Nós podemos ver aí, irmãos, também a medicina avançada. Tem cura para quase tudo hoje. Quer dizer, cura entre aspas, né? Mas um homem que, por exemplo, que tinha câncer há 50 anos atrás, ele morria de câncer. Hoje, um homem que tem câncer, ele não morre mais, ele consegue se tratar. Amém? Um aidético, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, mesmo que fosse rico, morria de AIDS. Né? Os irmãos lembram bem do Cazuza. Né? Então, hoje em dia, se esses artistas do passado, de 20 anos atrás, que morreram de AIDS, se eles fossem da época de hoje, eles não morreriam. Por quê? Medicina avançada. Amém? Então, tecnologia avançada. Se surgir uma terceira guerra mundial, nosso planeta acaba. Né? E vai surgir. Só não vai acabar porque Jesus vai vir antes, para livrar o povo dele, Israel, e arrebatar a sua igreja. Tá certo? Mas a terceira guerra mundial vai vir. E se não fosse a intervenção de Jesus, Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, quando a terceira guerra mundial começar, ela não vai durar muito tempo, porque Jesus vai voltar. Amém? Então, essa tecnologia, tá? Se Deus deixa estender um pouquinho mais para frente essa guerra, não sobraria uma carne. O planeta inteiro ficaria um caos, ficaria destruído. Então tá aí. Tecnologia avançada, medicina avançada, o que mais? Nutrição avançada. Você pode ver que hoje tem até refeições e dietas que cura, né? Através do estudo já descobriu que se você tiver uma vida regrada na alimentação, tá certo? Você pode curar muitas doenças e evitar muitas doenças e viver muitos anos de vida, certo? Isso já está descoberto. Você só procurar aí na internet que você vê várias dietas que vai fazer bem para a sua saúde. Então, a nutrição também está avançada. Então, é a tecnologia avançada, a medicina avançada, a nutrição avançada, amém? A ciência está avançada e o pecado não precisa nem falar, né? O Senhor Jesus, ele disse que os dias que nós estamos vivendo era semelhante aos dias do tempo de Noé. Comiam, casavam-se, se alegravam, se divertiam, né? Davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida despreocupada. Até que veio o dilúvio, né? Noé entrou na arca com os seus parentes, com os animais. Deus do lado de fora fechou a arca, tá certo? E mandou água. Mandou água. E aquela raça humana foi exterminada, né? Mas Noé permaneceu no mundo. Noé não foi tirado, né? Você vê, Deus não podia pegar Noé, os animais, a família dele e levar para o céu? Mas Deus não fez isso, né? Deus milagrosamente poupou Noé aqui na terra, tá certo? A mesma coisa Deus fez também acerca do povo de Deus, do povo de Israel, quando eles estavam escravizados 400 anos lá pelo Egito, né? Lá na cidade de Faraó. Deus, ele ali levantou Moisés, fez
todo aquele reboliço, né? Enviou aquelas 10 pragas e o povo hebreu ali tremendo de medo, né? Mas você vê que não aconteceu nada. Todos eles ali ficaram praticamente ilesos. Não caiu sequer um fio de cabelo da cabeça de um israelita, não caiu, porque Deus não permitiu. Então Deus sabe livrar o seu povo na hora da tribulação, certo? Assim como livrou Noé, sua família, livrou os milhões de israelitas que tinha lá no Egito, tá certo? As pragas, aquele mal só aconteceu com o povo de Faraó. Com o povo de Deus não aconteceu nada. Amém? Então, irmãos, é esse o mistério da palavra. Amém? Deus, ele quer que você busque a graça dele para você sofrer por ele. E para você também ter moral diante dele quando chegar esses dias que está para vir sobre a face da terra. Amém? A qual nós vamos contemplar o anticristo, nós vamos contemplar o falso profeta, nós vamos contemplar a abertura dos 7 selos, amém? Nós vamos ver e contemplar os eventos das 7 trombetas, amém? E, na verdade, quem não estiver preparado vai passar para o lado do anticristo. É por isso que Deus me deu esse sonho a semana passada e eu estou vindo aqui alertar os irmãos. Amém? Os irmãos começarem a buscar a Deus de verdade, porque isso não é brincadeira. Eu não estou aqui brincando, ok? Eu não estou aqui para fazer média com ninguém, eu não sou hipócrita, tá certo? Eu prego o que vivo e vivo o que prego. E o que o Senhor me mostra, eu passo para os irmãos. Se os irmãos entrarem no meu canal, lá do YouTube, que se chama Sustentáculo da Verdadeira Fé, os irmãos vão ver as visões que Deus me dá ali. Umas visões tremendas. Amém, irmãos? E vai edificar a fé dos irmãos. Fora os ensinamentos também, que Deus me usa muito na palavra. Amém? Então, é isso. Os irmãos, busquem a Deus, busquem a graça de Deus. Foge desse evangelho de prosperidade. Irmãos, porque a Bíblia diz, né, que o justo jamais mendigará o pão, e nem a sua descendência. Então, irmão, se você é fiel a Deus, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos materiais, que nem os ímpios fazem. Porque você tem a graça de Deus, amém? O que você tem que passar, passa glorificando a Deus. Porque o que tem que ser teu, Deus vai te dar. Amém? O que eu estou querendo dizer aqui também é o seguinte, não é que você também não vai dar os seus dízimos nem as suas ofertas, porque é bíblico, né? Você tem sim que dar o seu dízimo, abençoar a casa de Deus, porque a casa de Deus precisa, né, irmãos? Precisa de dinheiro, amém? Só que você não vai ficar pensando Deus na parede, né? Olha Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu não aceito passar por isso, eu não aceito, porque a tua palavra diz, e fazei provas de mim. Aí jogam esse versículo na cara de Deus, entendeu? Jogam esse versículo na cara de Deus e prensam Deus na parede, como se Deus fosse mordomo deles, como se Deus fosse escravo deles. Amém? Quer dizer, então, não somos nós, eles querem dizer isso, não somos nós que somos teu servo, Deus, é o Senhor que é servo da gente. Irmãos, isso está errado. Isso está errado. Você tem que dar o dízimo por amor. Não é assim? Você tem que dar o dízimo por amor, sem esperar receber nada em troca, porque, na verdade, Deus, ele vai te recompensar. Deus está vendo tudo. Amém? Então é isso. Os irmãos fiquem firmes na igreja, continuem na pegada firme aí do Evangelho, mas busque a graça de Deus e viva. Amém? A cruz de Cristo, leva a sua cruz, sofra por amor do Evangelho, porque isso vai te trazer recompensa na eternidade. Amém? Então vamos lá.
Nós vamos ler aqui agora, irmãos, no livro de 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, amém? Glória a Deus. Só gostaria de saber se o irmão Ronaldo Rogazzi está aí. Se estiver aí, irmãos, dá um ok aí, amém? Glória a Deus. Que esse irmão é um dos meus convidados. Então, irmão Ronaldo Rogazzi, você está por aí, meu irmão? Glória a Deus. Marisa de Paula, né? Paz do Senhor Jesus. Maria Quitéria, paz do Senhor Jesus. Martins Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então é isso. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Que diz assim, aleluia. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, né? Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Tem unção nessa palavra, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tem muita unção nessa palavra. Então, irmãos, está aqui, ó, a palavra de Deus confirmando tudo que eu falei aqui, né? E aqui tem um discernimento muito profundo. Se os irmãos parar para meditar nessa palavra, olha o que Deus fala aqui agora, irmãos. Olha o que Deus fala aqui agora, confirmando tudo que eu falei para os irmãos agora. Ele está confirmando tudo aqui, ó. Tá? Não ameis o mundo. Quer dizer, então você vai para a igreja. Amém, irmãos? Você já aceitou Jesus. E você está indo para a igreja. Se você estiver indo para a igreja, irmãos, com aquele pensamento de, poxa, hoje eu vou louvar o Senhor, né? Vou dar uns glória lá para ver se Deus me dá um carro. Hoje eu vou para a igreja, vou me esforçar bastante no culto, vou dar um dízimo bom, vou dar uma oferta boa para ver se Deus prepara o meu casamento, prepara um carro para mim, prepara uma quantia em dinheiro. Irmãos, seja sincero, você está indo na igreja para adorar a Deus de verdade e para se preparar para a grande perseguição que está vindo sobre o crente na face da terra? Se você está indo na igreja para se preparar, para, se for preciso, morrer pelo nome do Senhor sem negar e ir para o céu? Ou você está indo na igreja, irmão, por causa das bênçãos materiais? Porque se o crente pensa assim, ele está indo na igreja por causa das bênçãos materiais. Ele não ama a Deus de coração. Ele não ama os irmãos lá de coração. Tá certo? Porque ele está indo no propósito mundano. Amém? Então a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, através de mim, o Senhor está dizendo aqui, que esses tipos de crente, eles não amam a Deus e nem amam os irmãos, eles amam a eles mesmos, porque eles também amam o mundo. Amém? Então, a Bíblia está ensinando a gente não amar o mundo, a gente tirar o nosso coração daquilo que nos apega aqui, porque nós somos carne, nós somos carne. Se nós não buscarmos a Deus em espírito e em verdade, nós vamos ficar presos, escravizados.
Não só pelas coisas do mundo, mas também pelo pecado. Porque, como diz lá em Salmos, né? Um abismo chama outro abismo. Amém? Então tá aqui, ó. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, certo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Então, tá aí. Essa passagem ela está confirmando tudo aquilo que eu falei aqui desde o princípio, desde o começo. Amém? Agora, irmãos, já que eu entreguei esse recado, amém? Dessa visão que Deus me deu a semana passada para a igreja, que é para a igreja buscar a graça de Deus, para sofrer por amor de Deus e não buscar as coisas desse mundo, porque o que Deus tem preparado para você, Ele vai te dar e Satanás não vai tirar. Você é fiel no seu dízimo? Você é fiel na sua oferta? Você é fiel a Deus quando ninguém está te vendo? Realmente você é uma santa? Realmente você é um santo? Amém? Então, Deus, você não vai passar necessidade. E se passar é prova. Deus, ele vai passar com você. Amém? O que você tem que passar, você tem que passar. Por quê? Você recebeu graça para sofrer por Ele também. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse que a graça que ele tinha recebido de Deus não se tornou em vão. Então, a graça que nós recebemos, nós podemos fazer dela em vão também. Em vão. Deus te deu a graça, mas você não quer sofrer por amor do Evangelho, então essa graça você recebeu, mas você não está usando ela como deveria e como Deus quer. Amém? Então vamos buscar Deus, vamos buscar a graça de Deus para fazer a obra dele e para sofrer pelo nome dele. Amém? Porque essa graça serve para isso, para você sofrer também aquilo que Jesus sofreu na carne. Amém? Para que um dia você também venha a ser semelhante a ele. Amém? No dia da ressurreição, ter um corpo glorificado. No dia do arrebatamento, ter um corpo glorificado. Amém? Mas você tem que fazer bom uso dessa graça que Deus te deu, irmão e irmã. Então, esse é o recado. Amém? Em nome de Jesus. Esqueça, para de buscar as coisas materiais. Sai desse evangelho de prosperidade. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que Deus tem que te acrescentar, Ele vai te acrescentar. Amém? É isso aí. Agora o foco, irmãos. Aqui agora nós vamos sair dessa mensagem, desse tema, e nós vamos entrar agora em um outro tema que o Senhor também está me incomodando, para falar para os irmãos. Eu já fiz ontem uma live acerca disso, né? Acerca disso. Acerca de religiões que querem influenciar os cristãos, amém? Para passar para o lado deles. Para que você abandone a verdadeira fé e passe para o lado deles. Essa live está aí, na minha página no Facebook aqui. Os irmãos podem ver esse vídeo aí, amém? Logo mais. Eu vou dar a continuidade dessa live aqui hoje, amém? Então o foco é ecumenismo. Os irmãos já ouviram falar no ecumenismo? Para quem não sabe, o ecumenismo, irmão, é uma organização, tá certo? É uma organização que, na verdade, já foi fundada, tá certo? Está lá nos países da Europa, como Escócia, Inglaterra, Estados Unidos, né? E mais uns outros países que eu não me lembro, se eu não me falha a memória, França também, amém? E eles já entraram já numa concordância com o Vaticano, amém? E eles estão querendo já implantar esse sistema para unir todas as igrejas evangélicas, ortodoxas e católicas, amém? Em uma só. Tá certo? Então isso se chama ecumenismo. Amém? Eles vêm, irmãos, de uma maneira sutil.
Amém? As propostas que eles têm é muito tentadora. Amém? Para que a gente, nós, os cristãos, né, assim também como os judeus ortodoxos, outras religiões, né, juntamente com o catolicismo, né, eles vêm a unir num só propósito. Que todos venham ter, né, uma mesma fé, um mesmo propósito, assim como mais ou menos o Senhor Jesus nos propõe para nós, né, que estamos nele, nós que estamos no Evangelho, amém? O Senhor Jesus, ele não diz para a gente amar uns aos outros, né? A gente amar o nosso próximo como a nós mesmos e nós sermos unidos. Isso é um tipo de ecumenismo também, só que é o ecumenismo verdadeiro, né? Esse é bíblico, esse vem de Deus. Agora, esse ecumenismo aí, que eles inventaram, e esse projeto já está em andamento na Europa, e logo estará chegando aqui no Brasil também, amém? Esse propósito, ele é satânico. Por quê? Porque você se unindo, né? Nós se unindo a eles, o que vai acontecer? Amém? Nós vamos ter que respeitar, né, as formas de adoração deles, nós vamos ter que respeitar, amém, o nome dos deuses deles, nós vamos ter que respeitar a doutrina deles e, consequentemente, se você se une a eles, você acaba passando por lado deles, amém? Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela não apoia o cristão sair do evangelho, amém? Sair da doutrina verdadeira para seguir outra religião, para seguir outro Deus, para seguir outro nome que não seja o nome de Jesus. Amém? Eu vou citar umas passagens bíblicas agora para provar para os irmãos que Deus não está nesse negócio. As propostas deles, irmão, mais uma vez eu vou alertar os irmãos, é uma proposta muito tentadora. Amém? Porque eles prometem solidariedade, eles prometem compartilhar o pão, eles prometem, por exemplo, até, vamos supor, os que são assim mais poderosos, eles vão prometer emprego para os mais pobres, né? Eles vão dar um jeito de arrumar moradia, por exemplo, para quem mora em área de risco. Então a proposta, irmãos, a proposta deles é boa, entendeu? Mas visa o quê? Só coisas terrenas, porém você vai se contaminar, amém? Você vai se contaminar com o nome dos deuses dele. Você vai se contaminar com as doutrinas erradas que eles praticam. Amém? Então, a palavra de Deus, ela não apoia isso de maneira alguma. Então, nós não podemos dar ouvido para a voz do diabo. Amém? Nós temos que dar ouvido para a voz de Deus, para a voz do Espírito Santo, que vem no seu ouvido e diz: olha, meu servo, leia a Bíblia. Olha, minha serva, leia a Bíblia. Amém? Porque, olha meu servo, olha minha serva. João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus. Amém? João 5,39. Examina as Escrituras, que você não vai se corromper. Examina as Escrituras, que você não vai ceder nas tentações. Não vai. Amém? E também não vai ser condenado com o mundo. João, capítulo 5, versículo 24. Essa passagem saiu da boca do próprio Jesus. Né? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Amém? Então, irmãos, é Bíblia. Amém? É Bíblia. Leia a Bíblia, medita na Bíblia, examine a Bíblia. Amém? De dia, de tarde, de noite, de madrugada. Porque a Bíblia é o seu alimento espiritual. Você alimenta a sua carne com o melhor, para você ter saúde. Tá certo? Isso é bíblico, né? Você está obedecendo a palavra de Deus, porque você está cuidando do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Mas a sua alma, o seu espírito, ele só pode ser alimentado pela palavra de Deus, irmão. Somente pela palavra de Deus. Não tem mais nada neste mundo que alimente o seu espírito e que dê força para o teu espírito vencer a tua carne. Para que um dia, quando você tombar com esse corpo aqui, a sua alma esteja purificada, firme, forte para subir para a glória. Amém? Então, só a palavra de Deus, ela pode alimentar a sua alma e o seu espírito. Se você não se alimentar da palavra de Deus, irmão e irmã, você sabe o que vai acontecer? Automaticamente, instantaneamente, você se alimenta com as coisas do mundo. Amém? A imundícia começa a entrar dentro do seu espírito. A sujeira começa a entrar dentro do seu espírito. Sua alma começa a ficar preta, negra por causa do pecado. Os seus pensamentos ficam obscuros. Quando vem as tribulações, quando vem as tentações, você sabe o que acontece? Você perde a cabeça, você perde a direção, você faz besteira, você peca. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Porque a sua mente vai estar obscurecida pelo pecado. Seu coração vai estar duro, você não vai estar sensível à voz do Espírito Santo nesses momentos. Por quê? Porque você não se alimenta da palavra de Deus. Amém? Então, a Bíblia, irmão, é a nossa âncora. É a nossa âncora. A palavra de Deus é tudo na minha vida, irmão. A palavra de Deus é tudo na sua vida, irmã. Leia a Bíblia. Isso é importantíssimo. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. Aleluia. Então é isso. Amém? Esse ecumenismo, irmãos, é terrível. Terrível, porque eles vêm assim de fininho, certo? Eles vêm vestidos de ovelhas, né? Você vê, vai vir pessoas de boa aparência, né? Cheio de panca, dando a entender que os seus problemas vão estar resolvidos, vão estar solucionados. Você vai estar bem amparado no meio deles. Isso é uma falsa paz. Amém? É uma falsa paz. O que o apóstolo Paulo disse lá no livro de 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses? O que o apóstolo Paulo diz? Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que sobrevirão repentina destruição, e de modo algum escaparão. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, não se entregue, não se deixe iludir, não olhe para a aparência do homem. Amém? Não confie no homem. Confie somente no teu Senhor e no teu Salvador, que te resgatou das garras de Satanás um dia, te libertou dos teus pecados, te deu vestes novas, escreveu o seu nome no livro da vida e, aleluia, deu o mais importante, colocou dentro de você o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Então é isso. Os irmãos, cuidado, porque o ecumenismo está chegando e ele corrompe mesmo. Tá? E a palavra de Deus, ela não apoia o ecumenismo. Amém? Vamos ver lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. Amém? Abram as suas Bíblias aí em Mateus capítulo 15, versículo 14. Que Jesus vai falar quem são eles, quem são elas. Quem são esses líderes?
Lá em Mateus capítulo 15 e 14 vocês vão saber o que Jesus diz a respeito do ecumenismo e da sua liderança. Vamos lá? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mateus, Evangelho de São Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus 15, 14. Olha o que o Senhor Jesus diz a respeito deles, ó. Deixai-os. Eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco, ou seja, no abismo, no inferno. E depois, na segunda ressurreição, quando o inferno entregar os seus mortos, amém? Diante do juízo, diante do trono branco, o que vai acontecer? Deus vai abrir o livro das obras, vai ver o que cada um fez de errado, vai provar para todos o porquê que eles foram lançados no inferno. Amém? E depois Deus vai falar para o anjo, anjo, abre agora o livro da vida, certo? Depois que abrir os outros livros, né? O livro da consciência, os livros das obras, aí Deus vai abrir por último o livro da vida. Depois que Deus provou o porquê que eles foram lançados no inferno, aí Deus fala, anjo, abre o livro da vida aí. Aí o anjo vai e abre o livro da vida. O nome do Sebastião está aí? O Sebastião Ferreira da Silva? Vê se o nome dele está aí. Aí o anjo vai lá, não, Senhor, não está. Aí ele fala assim, aí ele vai chamar o outro anjo, ó, pode pegar esse aí e lançar lá no lago de fogo. No lago de fogo que arde com enxofre. Amém? Deus ainda vai lançar as almas num lugar pior do que o inferno. Imagina, se Deus diz que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, imagine o tão terrível lugar que é esse, irmãos. Lugar que o próprio inferno vai ser lançado lá dentro. Vai ser terrível, né? Então eles vão ser lançados no buraco. Que buraco que é esse? É o lago de fogo. Amém? É no lago de fogo que eles vão ser lançados. Então está aqui. Por quê? Porque eles são guias cegos. Eles são guias cegos e estão levando outras pessoas com eles para o buraco. Amém? E Jesus chama eles de guia cego. E quem está seguindo eles também são cegos. Amém? E Deus, Ele está alertando você através desse vídeo. Amém? Para você não entrar nessa onda que está vindo aí. Amém? De ecumenismo, de igreja se unindo. Cai fora, irmãos. Cai fora, porque Jesus aqui está chamando eles de guias cegos. Amém? De guia cego. Amém? Mas o seu guia é o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Amém? Este é o seu guia. Tá certo? Então vamos lá. Aqui Deus já falou, né? Quem são eles, né? Eles são guias cegos. Agora vamos ver o que Deus fala sobre eles no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá? Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Jesus vai falar aqui, né, que todos esses religiosos, de todas essas religiões que vão se unir, tá certo? Vou até citar o nome de algumas aqui. Catolicismo, macumbaria, mesa branca,
quimbanda, umbanda, seixonoye, bruxaria, feitiçaria, magia negra, qual mais? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá do Allan Kardec, qual mais? Budismo, seixonoye, aquela religião islâmica, né, dos muçulmanos também, né, o judaísmo vai se unir a eles também, infelizmente, e muitas outras religiões vão se unir. Amém? Então, uns vão falar assim, o nosso Deus é Jeová. O outro vai falar, o nosso Deus é Alá. O outro vai falar, o nosso Deus é o Papa Francisco. O outro vai falar, não, o nosso Deus é Buda. Não, o nosso Deus é Maomé. O outro vai falar assim, não, o nosso Deus é uma vaca. Não, o nosso Deus é um sapo. Porque lá na Índia, esses animais aí, sapo, vaca, é Deus para eles. Eles não comem carne lá. Amém? Então, nesse ecumenismo, né, nesse ajuntamento de religiões, podemos se dizer assim, eles, na verdade, eles vão se unir, amém? Somente para adorar uma pessoa, na verdade, né? Satanás, através da pessoa do anticristo, porque o falso profeta vai enganar todos eles, amém? E praticamente o mundo inteiro vai se unir a esse ecumenismo, porque esse ecumenismo é uma religião liberal, amém? Que todo mundo pode se expressar do jeito que quiser e viver do jeito que quiser. Só que vai chegar uma hora que o anticristo ele vai colocar regras. E como essas pessoas já vão estar entregues por Deus, abandonadas por Deus, eles vão aceitar a marca da besta e vão seguir e adorar o anticristo. Amém? Então o propósito do ecumenismo é isso. É levar todas as pessoas a adorar o diabo através da pessoa do anticristo. Amém? E depois serem todos destruídos na vinda do Cordeiro de Deus. Então é isso. Isso que é o ecumenismo. Amém? E aqui em Atos capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz assim, ó. E portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pela qual devamos ser salvos. Né? No versículo anterior, o apóstolo Pedro está dizendo assim, né? Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Aleluia. Então está aqui, irmãos. Né? Então não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Ou seja, o nome de Jesus. Amém? E o ecumenismo, ele vai fazer de tudo para as pessoas, tá certo? Abandonarem, na verdade, o Jesus da Bíblia. Amém? Eu até acredito que eles vão falar no nome de Jesus lá também. Só que o Jesus deles vai ser um Jesus falso, os irmãos estão entendendo? Vai ser um Jesus falso. Vai ter, na verdade, vários nomes, mas pode ser que tenha o nome de Jesus lá também. Como eu já vi por aqui, né, em algumas casas de Umbanda, alguns terreiros de Macumba, eles gritando, invocando o nome de Jesus lá. Vocês acreditam nesse absurdo? Eu vi eles invocando o nome de Jesus na Macumba. Quer dizer, o nome de Jesus já perdeu o respeito. O nome de Jesus, ninguém tem mais temor, nem os macumbeiros têm mais temor no nome de Jesus, que eles falam que eles também seguem a Jesus, servem a Jesus, porque eu já fui evangelizar macumbeiro, e eles falaram assim, o seu Jesus é o mesmo da gente. E aí você vai falar o quê? Deus já entregou, para mim esse já está entregue, porque há 10 anos atrás, tá certo? Eu entrava nessas casas que vendem artigos religiosos de macumba, para evangelizar, né, os vendedores lá, até muitos pais de santo, e sabe o que eles falavam para mim? Não fala desse nome aqui é proibido falar desse nome. Eles falavam desse jeito.
Aí eu deixava o panfleto em cima do balcão, eles pegavam o panfleto, amassavam assim e jogavam no lixo na minha cara. Amém? Hoje em dia, não. Hoje em dia eles já estão falando o nome de Jesus até na macumba. Quer dizer, o diabo não está respeitando mais nada, irmãos. O ser humano já não está respeitando mais nada que é de Deus. Amém? Isso prova que nós estamos no último tempo. Nós estamos no tempo do fim. Amém? Então, vamos se apegar, irmãos, com o Jesus da Bíblia. Amém? Porque o Jesus deles é falso. Glória a Deus. Então vamos lá para outra passagem. Aleluia. Glória a Deus. Então está aqui. Agora nós vamos para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 6, 7 e 8. Aleluia. Vamos ver o que Deus continua falando acerca do ecumenismo. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 15, 6 e 7. Amém? Que diz assim: para que, com uma mesma convicção e uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Amém? Eu estava lendo essa passagem aqui hoje, e acerca desse tema, acerca desse assunto que eu ia vir trazer hoje aqui, porque eu falei para Deus que, se fosse da vontade dele, hoje eu também iria trazer uma mensagem acerca daquilo que ele me deu ontem, para confirmar mais ainda. Amém? O que ele tinha me falado ontem, através de outras passagens bíblicas. Então eu estava lendo essa passagem hoje e Deus continuou falando comigo, meu servo. Essa passagem aqui tem a ver com ecumenismo, porque eles, dessa passagem aqui, eles também vão tirar a doutrina deles, para colocar as filosofias deles em prática e enganar, se for possível, até o meu povo. E muitos vão se aliar a ele, meu servo. Através dessa passagem, Deus falou comigo. Amém? Então está aqui, irmãos, Romanos 15, 6 e 7. Para que, com uma mesma convicção, olha só, não dá um ar de ecumenismo aqui? Presta bem atenção. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Afirmo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Mas no caso aqui é o versículo 6, mais que me chama a atenção. Amém? Porque a maioria dessas religiões, eles tiram a sua filosofia, a sua doutrina baseada, irmãos, em versículos isolados da palavra de Deus. Amém? Nós sabemos que os testemunhas de Jeová, eles se baseiam em versículos isolados e em falsos textos. Ou seja, a palavra de Deus não é falsa, né? Mas em textos que não tem nada a ver, que acaba dando apoio para aquele versículo isolado, ao qual eles dizem que Jesus Cristo é criatura. Amém? Isso é apenas uma das doutrinas deles, né? Então, assim também acontece com o Espiritismo segundo o Evangelho, né? Do Allan Kardec. É tudo baseado em versículos isolados. A doutrina dos Espíritas segundo o Evangelho, porque eu já li o livro deles. Amém? E todas as outras religiões, você pode ver que eles pegam versículos isolados tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Você pode ver que os muçulmanos mesmo, quando eles querem confrontar um cristão, eles tiram
versículos isolados da Bíblia para querer discutir, né, e vencer o cristão no debate. Pode ver, através de versículos isolados. Então, todas as religiões falsas, eles se baseiam em versículos isolados. Amém? É a mesma coisa. Não sei se os irmãos já ouviram falar no pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, midi-tribulacionismo. Você pode notar que, por exemplo, o pós-tribulacionismo é a doutrina correta, porque eles explicam textos e contexto dentro da palavra de Deus, provando o seu argumento que é de Deus. Amém? Já os pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que crêem que Jesus vai vir a qualquer momento e tirar a igreja antes do sofrimento, antes da perseguição, amém? Você pode ver que a doutrina deles é baseada só em versículos isolados, porque foi uma coisa que foi criada pelo homem e não por Deus. Amém? Então, tudo que é baseado em versículos isolados é doutrinas falsas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso. Amém? Então Deus continuou falando aqui, né? O sentido dessa palavra é que eles vão tirar esse versículo aqui, um dos versículos bíblicos isolados, para fundamentar a religião deles, o chamado ecumenismo. Aleluia. Agora nós vamos lá para Levítico capítulo 10. Louvado seja o Senhor. Levítico capítulo 10. Glórias a Deus. Levítico capítulo 10, versículo 10, que diz assim: é isso sempre que tiverdes de separar. Amém? É isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por meio intermédio de Moisés. Por intermédio de Moisés. Amém? Mas o foco aqui é o versículo 10, amém? Que isso sempre que tiverdes de separar, ou seja, tem que haver uma separação. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 22, o Senhor Jesus está dizendo para João passar aquele conhecimento, escrever para ensino e proveito nosso. Amém? Que o santo continue a santificar-se, que o justo continue a praticar justiça, mas que o imundo continue sendo imundo, né? E o sujo continue a se sujar-se. Amém? Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Amém? Que é para separar o sagrado do profano e o impuro do puro. Tá certo? Então, irmãos, não é para a gente se contaminar com essas religiões. Não é para a gente passar para o lado deles. Por mais que as promessas deles sejam boas, sejam tentadoras e venham, né, nos trazer um benefício temporário, é para a gente rejeitar e confiar no Senhor. Que Ele vai te dar graça para você suportar tudo. Tanto agora quanto na grande tribulação. Deus vai te dar graça. Amém? Então, não é para você se contaminar, é para você se separar. Amém? Você vê, né, que tem uma passagem também na Bíblia que dá apoio para isso que eu estou falando. Amém? Nós vamos lá agora para Apocalipse. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 18. Versículo 4. Amém? Uma coisa chama a outra. Amém? A palavra de Deus, ela tem que dar liga. Amém? Quando Deus não fala sem sincronia. Deus não fala sem inspiração. Deus não usa o servo dele, não coloca o servo dele diante
de uma câmera ao vivo para falar besteira, certo? Deus, Ele me colocou aqui para trazer a verdade e Ele está se responsabilizando por isso, amém? Eu sou apenas um vaso, sou apenas um portador da voz de Deus para vocês, amém? É tudo para a honra e para a glória dEle, não para a minha. Amém, irmãos? Então, isso aqui vem de Deus. Amém? Receba em nome de Jesus. Ó, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão. Ó, aqui, irmãos, é o capítulo 18 já do Apocalipse. E Deus está falando com quem aqui, irmãos? Vamos ser sensatos, vamos ser coerentes, né? Vamos ser a favor da verdade, porque a gente não pode ser contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Amém? Não é assim que diz a palavra? Então vamos ser a favor da verdade. Tá? Deus está falando aqui com o judeu? Não, João era judeu, mas ele já era um judeu cristão. Ele já era um judeu convertido, amém, irmãos? Amém? Uma mensagem dessa, tá? Se você vai falar para um judeu que é incrédulo, eles te xingam, de palavrão ainda. Entendeu? É a mesma coisa de você jogar a boa semente para os porcos. Os porcos não vão comer e vai pisar. Entendeu? Então, tem semente que, irmãos, a gente tem que pregar só para crente. Não tem como a gente pregar para ímpio. E os judeus, para Deus, agora é ímpio, estão como ímpio. Entendeu? Se você pregar certos tipos de ensinamento como esses, por exemplo, eles não vão aceitar. Eles vão cuspir na sua cara, eles vão xingar, eles vão pisotear a semente. E aí você tem que obedecer o evangelho que Jesus disse lá: não dai as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, a semente preciosa que é para nós temos que guardar conosco. Amém? Agora nós temos que pregar o quê? O evangelho do arrependimento, tanto para os ímpios pecadores quanto para os judeus. O evangelho do arrependimento serve tanto para os ímpios gentios quanto para os judeus ortodoxos, porque eles também estão de fora. Amém? Mas essa passagem aqui é para cristão. Amém? Então aqui Deus não tá falando com o judeu ímpio, incrédulo. Deus está falando aqui com o apóstolo João. E o apóstolo João aqui, ele está endereçando essas palavras para quem? É para os ímpios? Não. O Apocalipse foi endereçado para 7 igrejas da Ásia. Irmãos já convertidos, já em Cristo. O Apocalipse não foi para incrédulos. Você vê, irmãos, vamos ser coerentes. Se até a gente, para entender o Apocalipse, demora anos, eu estou há 20 anos no Evangelho. Eu prego o Evangelho, irmãos, desde 1998. Eu só comecei a entender o Apocalipse de 2005 para cá. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 5 anos sem entender o Apocalipse. E até 2003 eu era pré-tribulacionista. Depois de 2003 eu comecei a crer que realmente a igreja vai passar pela grande tribulação, através das Escrituras. Amém? Desde 2003, 2004 que eu sou pós-tribulacionista. Amém? Então, irmãos, aqui é uma mensagem para a igreja, não para judeu. Então, se Deus está falando aqui, sai dela, povo meu, para não ser participantes dos seus flagelos. É porque a igreja, irmãos, vai estar aqui contemplando a ira de Deus caindo sobre a falsa igreja, caindo sobre os adoradores da besta. A igreja vai estar contemplando aqui a abertura dos 7 selos. A igreja vai estar aqui contemplando o toque das 7 trombetas. Amém? Porque nós não podemos ser contra a verdade. Essa mensagem aqui, irmão, Deus está falando com os cristãos. Amém? Israel, irmão, presta bem atenção. O povo judeu, o remanescente de Israel, eles só vão ser salvos na vinda de Cristo. Não adianta. Eles só vão crer em Cristo quando a igreja subir no final da grande tribulação, tá certo?
E eles já tiveram perto da morte, porque até então já morreu mais da maioria dos judeus, mais da maioria. Eles vão ser esmagados, Israel vai ser esmagado pelos países árabes lá e pelas nações do mundo. Amém? Isso é bíblico. Eles vão ser esmagados. Mas Deus vai salvar o remanescente de Israel, porque isso é promessa bíblica. Porque se Deus permitir que o anticristo aniquile Israel, não vai ter milênio na terra. Amém? E tem que ter milênio na terra. Ok? Então Deus vai permitir que Israel passe por todo esse sufoco, seja purificado, para no final da grande tribulação, eles serem salvos pela vinda, pela manifestação de Cristo, a qual com o seu poder e com a espada que sai afiada da sua boca, ele vai aniquilar todos os ímpios, principalmente aqueles que estão tentando destruir Jerusalém e o povo escolhido do Senhor. Amém? Então, Israel tem que permanecer com o livramento de Deus para tomar posse do reino milenar. Amém? Aí sim eles vão crer em Cristo. Aí sim eles vão adorar a Cristo. Mas, tirando isso, Deus está falando aqui é com a igreja. Sai dela, povo meu. Quem é o povo de Deus agora? É quem obedece o Evangelho. Os judeus agora não obedecem o Evangelho. Então sai dela, povo meu. Quem é povo meu? É nós, cristãos na grande tribulação. Olha aqui, ó, nós estamos no final dela já aqui, ó, capítulo 18. Não é nem no capítulo 3, no capítulo 4 que ele está falando isso. É no capítulo 18. Sai dela, povo meu. Então, irmãos, fica ciente disso e se prepara, que nós vamos passar pela grande tribulação. Nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso único Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Então é isso. Amém, irmãos? A sua igreja já está começando a passar para o lado deles, você já fica esperto, já começa a orar. Se você precisar sair da sua igreja, você vai ter que sair da sua igreja para você não se contaminar. Mas ainda não é tempo. Não saia da sua igreja agora, irmão. Não abandone o seu ministério evangelista. Não abandone o seu ministério pastor. Não abandone o seu ministério apóstolo. Amém? Você está vindo a perseguição vir? Seja homem de Deus até o fim. Honra a unção que Deus te deu. Amém? Não vire as costas para a ovelha do Senhor. Porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, que o falso pastor, o falso líder, ele vê o lobo vindo e ele foge. Amém? Então, não abandone a obra, meu irmão. Não abandone a obra, apóstolo, profeta, pastor. Não abandone a obra, presbítero, diácono. Não abandone a obra que Deus confiou na sua mão. Só porque você está vindo o pastor, o lobo vir. Não. Enfrente o lobo para você defender as ovelhas do Senhor. Porque isso vai ter uma recompensa para você. Mas na hora que você tiver que sair, saia, mas saia e traga e tira as ovelhas junto com você também. Amém? Então esse é o recado. Mas ainda não é hora. Fica firme no seu ministério. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Para a gente já dar, estamos chegando no fim já dessa live, desse ensinamento. Nós vamos agora, irmãos, para o livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Amém? Pega as vossas Bíblias aí, para finalizar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Aleluia. Os irmãos acharam aí? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Amém? Vamos lá, que Deus vai continuar falando acerca, né, desse ajuntamento de religiões, né? Esse algo diabólico, que é um dos últimos sinais
que nós vamos ver na terra, né, que confirma que realmente nós estamos praticamente, quando isso começar a acontecer aqui no Brasil, você já pode contar os dias, ou seja, já pode contar os anos, que não vai passar de 7, 10, 12 anos. Amém? Quando isso começar a acontecer, esse ecumenismo, esse ajuntamento de religião, o apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Tessalonicenses, ele diz, ele chama esse ajuntamento, esse ecumenismo de a grande apostasia. Amém? Então ali ele fala dessa apostasia, e quando essa apostasia chegar a alcançar o mundo inteiro, aí se manifesta o anticristo. Amém? O anticristo ele vai se manifestar por meio da abertura do primeiro selo, lá em Apocalipse capítulo 6. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então vamos lá. 2 Coríntios 6, 14 a seguir. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Olha aí. Essa passagem aqui, eu não preciso falar mais nada, né, irmãos? Porque essa palavra já resumiu tudo. Amém? O que eu falei aqui. Tá certo? Só confirmou tudo o que eu falei essa passagem. Aleluia. Então, aqui o apóstolo está dizendo que não há comunhão das trevas com a luz. Amém? Não há comunhão entre aquele que crê e aquele que não crê. Lá no livro da lei não está escrito? Poderão andar dois juntos se um não estiver de acordo? Amém? Então, se você não está de acordo com a palavra de Deus, amém? Se você não está de acordo com a palavra de Deus, aí você pode se unir a eles. Amém? Aí você pode. Mas se você tem temor da palavra de Deus, você não pode se unir com o incrédulo. Você não pode se unir com uma falsa religião. Você não pode aceitar doutrinas falsas. O apóstolo Paulo, ele disse, ainda que desça um anjo dos céus, aleluia, e me proclame um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, maldito. Amém? Então, qualquer religião, irmãos, que não traz essa doutrina, que não traz Jesus Cristo como também Deus Todo-Poderoso e único Salvador, seja maldita. Irmão, quem não adora Jesus, amém? Estou falando isso, não pessoas que não são crentes, que não são religiosas também. Estou falando pessoas religiosas que até usam a Bíblia, mas que não têm Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso e não adora Ele, amém? Essa pessoa é maldita. O evangelho dessa pessoa é maldito. A Bíblia diz isso. Por quê? Por que ela é maldita? Porque ela está com o evangelho maldito. Amém? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Se o seu coração
está cheio da palavra de Deus, pura, genuína e verdadeira, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que você é bem-aventurado. Tá certo? Mas se o seu coração está cheio de coisas mundanas, está cheio de heresias, cheio de ensinamentos que não provém da palavra de Deus, a Bíblia chama você de imundo, de porco. A Bíblia, não só você, como eu, como qualquer outro. A Bíblia classifica a gente como incrédulos, né? Como incrédulos, como filhos de Belial, como diz aqui a palavra que eu acabei de ler. Amém? Então, a boca fala do que está cheio o coração. Se você não adora Jesus e nem reconhece Ele como Deus Todo-Poderoso, é porque você não tem Deus. Você não tem nem o Pai e nem tem o Filho. Porque se você quer adorar o Pai passando por cima de Jesus, o Pai não recebe a tua adoração e nem recebe a tua oração. E se você quer adorar Jesus e também negar o Pai, também essa doutrina é satânica. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, mas também ninguém vem ao Filho se não for pelo Pai. Então, se você quer adorar só Jesus, essa doutrina também é satânica, é diabólica. Porque tem comunhão o Pai com o Filho, os dois são Deus Todo-Poderoso. Se você adora só um e não adora o outro, você é rejeitado. Amém? Essa é a pura doutrina da palavra de Deus, irmãos. Amém? Então, para finalizar a live, amém? Acerca desse ecumenismo que já está para acontecer, essa grande apostasia dita pelo apóstolo Paulo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, que Paulo diz lá que nós vamos ver o anticristo e passar pela grande tribulação e ser perseguido por ele. Lê lá, quando terminar essa live, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Tá? E lá ele está falando dessa grande apostasia, que é esse ecumenismo que eu acabei de pregar aqui, agora. Amém? Então eu vou finalizar aqui, irmãos, amém? Para a gente, né, fazer o que precisa fazer, porque as horas já estão bem avançadas, amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 6, versículo 14 a seguir. Mais uma vez diz assim: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Amém? Então, diga não ao ecumenismo até o fim. Diga não às religiões. Amém? Fica firme no evangelho que você recebeu quando você creu no princípio. Amém? O seu testemunho, se você não tem muito conhecimento da palavra de Deus, o seu testemunho tem que falar mais alto. Amém? Qualquer pessoa, qualquer líder religioso que vir te oferecer vantagens e querer tirar você da sua fé verdadeira para você ir para a condenação junto com eles, você fala: olha, o meu Jesus é verdadeiro, eu adoro ele como Deus também, todo-poderoso, assim como eu adoro o Pai dele. Amém? E o evangelho que eu sigo, o evangelho de Jesus, me libertou dos meus pecados, me libertou de muitas doenças que eu tinha, fez uma obra maravilhosa na minha vida e na vida da minha família, me usou para abençoar já muita gente. Então esse evangelho que eu estou, ele é poderosíssimo. Eu não troco o meu Jesus, esse evangelho, por nada nesse mundo, nem que eu tenha que morrer por ele. Amém?
Porque, irmãos, é isso aí. O seu testemunho, se você não tem muito conhecimento, vai ter que falar mais alto. Amém? Mas não negue a Jesus, porque lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, 32 e 33, o Senhor Jesus Cristo lhe diz: não temais os que matam o corpo e nada mais pode fazer. Temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Aí no versículo 32 e 33 ele diz mais: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Amém? Esse é o recado. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, estarei aqui mais ou menos nesse horário. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus queridos? Fiquem todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.